Sabem, queridos amigos, durante a lição da Escola Sabatina tivemos a oportunidade de recordar que todos temos uma missão. O povo de Israel tinha uma missão. Deus tem uma missão grande que vai muitas vezes para além da própria grandiosidade ou para além da própria representatividade do seu povo. E, como dizia há pouquinho e muito bem os irmãos que estavam aqui, o irmão Mário e a irmã Lúcia, a grandeza do povo não estava no fato de eles serem tão numerosos ou serem tão populares, mas estava no fato de que eles tinham um grande Deus e tinham uma missão, de fato, gigantesca diante deles. E o Senhor continua a confiar ao seu povo grandes responsabilidades. E as responsabilidades que Deus deu à humanidade não ficaram no passado com os grandes profetas, nem com os grandes homens que a Bíblia conta. As grandes responsabilidades continuam ainda na mão de cada um de nós. Não importa se nós não nos sentimos grandes ou se não nos sentimos capacitados para a missão que Deus nos confiou. A verdade é que esta missão continua em nossas mãos. E esta semana nós vamos ter a oportunidade, durante a semana de oração, de refletir de uma forma muito clara sobre esta missão que Deus deu ao povo, deu a cada um de nós, deu a si e a mim, mas sobretudo os privilégios e as bênçãos que estão associadas a esta responsabilidade. Eu gostaria de começar contando-vos aquilo que de alguma forma todos nós já sabemos, mas que encontramos no capítulo 14 do livro de Apocalipse, quando nós encontramos ali as 3 mensagens angélicas. Apocalipse capítulo 14 apresenta a informação de que um povo, em determinado momento da história da Terra, teria a responsabilidade de avisar a humanidade sobre 3 importantes aspectos da última mensagem a ser apresentada ao ser humano. Há muitos anos atrás, há cerca de 2500 anos atrás, Deus tinha chamado um jovem que, começando o seu ministério muito jovem ainda, num contexto bastante complexo, ele anunciou diante de reis que existe um Deus que é capaz de revelar segredos e que tem a função ou que tem o desejo de fazer saber à humanidade que existe um projeto, existe um plano deste Deus que consiste no seu desejo de reunir consigo todos aqueles que o aceitarem para poderem viver numa relação de intimidade para toda a eternidade. E Daniel, quando fez este anúncio ao rei Nabucodonosor e a todos os outros reis que vieram passando por o Império Neobabilônico e depois pelo Império Medo-Persa, e a todos os cortesãos e nobres e homens influentes, políticos de renome daqueles tempos, Daniel foi, sem dúvida, uma luz viva no meio daquele contexto, por vezes, altamente competitivo, mas onde ele sempre esteve a mostrar com coerência que o projeto de Deus continuava ao alcance de todas as pessoas. E não havia homem, nem rico, nem poderoso demais, que não precisasse deste projeto que Deus tinha para ele. A ponto de que, em Daniel capítulo 8, verso 14, foi apresentada uma das profecias mais surpreendentes da história da humanidade, que é a profecia das 2300 tardes e manhãs. E esta profecia haveria de terminar no outono do ano de 1844. Eu digo outono no hemisfério norte, porque no hemisfério sul era verão, ou início do verão. Mas em outubro de 1844, haveria de terminar, portanto, esta profecia, longa profecia de 2300 anos. Contudo, em Apocalipse 10, também Deus já tinha antecipado a ideia de que a compreensão desta profecia, através do estudo do livrinho que haveria de ser entendido e estudado, traria inicialmente uma compreensão equivocada, porque a mensagem haveria de saber na boca aqueles que a apresentariam como mel, mas que no ventre depois haveria de ser amargo, por conta da decepção que esta mensagem causaria na mente daqueles que a ouviram e na mente daqueles que a receberam também. E nós sabemos que em Apocalipse 10 está, portanto, referida a profecia de que ao final
portanto, deste período, haveria, portanto, um processo, haveria alguma decepção na vida dos cristãos, mas que ainda assim, e encontramos isto no capítulo 10, no verso 10 e 11, haveria a necessidade de que este povo continuasse a profetizar. E continuasse a profetizar a povos, a nações e a reis. E agora, quando chegamos justamente ao capítulo 14, nós vamos, Apocalipse capítulo 14, verso 6, vamos encontrar justamente a continuidade desta profecia. Quando diz então, verso 6, de João, vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda a nação, tribo, língua e povo. Portanto, este evangelho, além de ser de natureza eterna, ele tinha também havia a responsabilidade de que ele fosse anunciado de forma global a todas as pessoas. Ninguém estava excluído da proclamação ou do alcance desta mensagem. E que mensagens são estas? Nós conhecemos, mas, queridos irmãos e amigos, é importante que entendamos não só que estas 3 mensagens estão também pesando sobre a nossa própria responsabilidade de apresentá-las ao mundo. E o verso 7 diz assim: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, ou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Numa única mensagem, há pelo menos 3 ideias muito importantes. A primeira delas é que, depois de outubro de 1844, iniciou-se um novo período na história da humanidade. Um período que é indicado como sendo o período do juízo investigativo. Ou seja, na realidade, aquilo que a Bíblia nos mostra, e esta mensagem deixa muito claro, é que, em determinado momento, a humanidade deveria estar atenta, porque um juízo iminente ou um julgamento estava a acontecer. E, prezados e queridos amigos, este julgamento que está a acontecer neste momento, que começou a partir de 1844, do mês de outubro, neste julgamento, Deus está diante do universo a apresentar os nomes daqueles que Ele pretende salvar, não porque Deus não queira salvar todos os outros, mas porque foram aqueles que estão em condições de poderem ser redimidos pela salvação de Cristo. Não porque nunca tenham sido pecadores, mas porque, sendo pecadores, se arrependeram e aceitaram o plano que Deus tem para redimir a humanidade, e estes então estarão em condições de serem resgatados do mundo e serem salvos para a eternidade. E reparem aqui uma coisa muito interessante. Se nós analisarmos isto sobre o contexto do grande conflito, vamos perceber algo muito claro. É que quando Satanás deu origem ao pecado no céu, ele desencadeou um processo no qual o caráter de Deus é que ficou em xeque. Ou seja, Satanás disse que Deus era injusto. Deus poderia ter destruído Satanás, mas não destruiria a dúvida que tinha sido implantada por Satanás e que tinha sido de alguma forma colocada na mente de cada um daqueles que foram criados por Deus com inteligência, com capacidade de raciocínio. Muitas vezes nas aulas e nas conversas com jovens e com crianças, diante das consequências do pecado, muitos perguntam: mas pastor, por que Jesus ou por que Deus não destruiu logo Satanás? Deus não destruiu logo Satanás por uma razão relativamente simples. Na mente de Deus, sabia exatamente as consequências que o pecado haveria de ter. Deus foi capaz de perceber logo que haveria morte, haveria doença, haveria sofrimento, haveria decepção, haveria toda a sorte de coisas que hoje nós estamos a viver. Mas isto porque Deus é onisciente. Deus é capaz de ver o presente, o futuro, o passado. Deus sabe tudo. Mas os seres criados por Deus, embora sejam inteligentes, não têm esta capacidade que Deus tem. Por isso, então, Deus permitiu que, de alguma forma, o pecado amadurecesse e mostrasse todas as suas consequências. Mas uma das consequências lançadas pela dúvida que Satanás colocou quando originalmente disse que Deus era injusto, era, de fato, a suspeita que foi lançada a respeito do caráter de Deus. E agora reparem no seguinte: Deus, bondosamente, está
a demonstrar diante do universo que não só ele não é culpado, nem possui as características que Satanás lhe atribuiu, mas que em todo o processo, Deus, no processo de lidar com o pecado e com as suas consequências, Deus será justo e misericordioso. Razão pela qual, neste momento, Deus está a passar diante de todo o universo o nome daqueles que haverão de ser salvos. E este juízo não é um juízo que, de alguma forma, tenha implicações, e entendam-me bem, não é que tenha implicações sobre a compreensão que o ser humano possa ter de Deus, mas Deus está a demonstrar diante de todos os seres não caídos o seguinte: Deus me levando para o céu, ou me levando para fora da terra, Deus tem que demonstrar diante de todos os outros seres se eu não serei um perigo para perpetuar a história do pecado. Então, no fundo, aquilo que Deus está a fazer, o que Deus está a fazer passando o nome de cada pessoa que um dia aceitou Jesus Cristo, é demonstrar diante do universo o seguinte: o José, a Maria, o Antônio, o Hermínio e por aí adiante, eles vão ser salvos porque, embora eles tenham pecado, mas eles aceitaram o perdão de Jesus Cristo. O ministério de Jesus na cruz do Calvário, o seu sangue foi aceito por eles e eles tornaram Jesus o Senhor das suas vidas. E embora tendo pecado, embora tendo feito coisas horríveis, mas eles foram redimidos pelo perdão e pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, eles estão em condições. E há garantias de que estas pessoas, ao serem redimidas, não vão voltar a contaminar o universo com pecado. Podem ter a certeza disto. É isto que neste momento Deus está a fazer. É isto que Deus fará até o momento em que a porta da graça se fechar. Por isso é feito justamente esta advertência. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Mas existe ainda uma segunda mensagem. Diz: adorai o que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Ou seja, a adoração a Deus é efetivamente o reconhecer que Deus é o nosso Criador. E quando é que efetivamente nós encontramos este elemento da adoração sendo referido em conjunto ou associado com o fato de Deus ser Criador? É exatamente no sábado. O quarto mandamento, este mandamento esquecido, que parece que para muitos cristãos acabou por ser posto de lado. Mas quando nós aqui como cristãos, aqui estamos nesta manhã para adorar ao Senhor, estamos a reconhecer que Ele é também o nosso Criador. E existe ainda um outro aspecto muito interessante, e nós não podemos esquecer que as coisas não são por acaso. No mesmo ano em que estavam a concluir-se as 2300 tardes e manhãs, esta mais longa profecia da história da humanidade, um jovem filho de um pastor, promissor, um jovem com grande capacidade intelectual, estava também a dar uma volta ao mundo, ou começava uma volta ao mundo que haveria de terminar alguns anos mais tarde, e que resultaria numa das obras que mais impressionou a humanidade e que mais impactou o pensamento humano das últimas décadas e dos últimos séculos. Chamava-se Charles Darwin. E este jovem estava a bordo de um navio chamado Beagle a desenvolver ideias que haveriam de dar origem a um livro que todos nós já ouvimos falar, pelo menos, chamado Origem das Espécies. E quando este texto nos mostra quem Deus é, e nos mostra sobretudo que Ele é o Criador, há aqui também uma mensagem, ou uma ideia associada a esta primeira mensagem angélica que nos lembra que nós não fomos fruto do desenvolvimento evolutivo e ocasional de células que ao longo de milhões e milhões de anos vieram andar naquilo que somos hoje. Além do mais, existe uma outra ideia perversa também, que está conectada com uma outra filosofia espiritual, que é o espiritismo, que tem como base a evolução do ser humano, a evolução do espírito humano, numa ascendência na qual o ser humano haverá de se tornar semelhante à própria divindade. E esta ideia, tanto do espiritismo, em termos de evolução espiritual, quanto da evolução, ou do evolucionismo, em termos de evolução biológica,
ambas têm como base o mesmo princípio. Um princípio que não é bíblico, um princípio da autonomia, o princípio da independência, quando na realidade nós só podemos verdadeiramente cumprir o nosso verdadeiro propósito existencial quando estamos conectados com o nosso Deus. E esta mensagem, temei a Deus e dá-lhe glória, é uma mensagem que nos serve como um convite generoso de um Deus que deseja se relacionar com cada um de nós. E, prezados e queridos amigos, nós temos esta missão. Nós não precisamos fazê-lo de outra forma a não ser abrir a Bíblia diante das pessoas e mostrar-lhes que existe um Deus que tem um plano magnífico para a redenção de cada pessoa. Um plano que pode tornar-se em bênção na vida ainda neste mundo, nesta terra. Mas a segunda mensagem angélica tem uma outra ideia muito forte, quando diz no verso 8, caiu a grande Babilônia, aquela cidade que deu a todas as nações a beber do vinho da ira da sua prostituição. E aqui, queridos irmãos e amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Muitos cristãos, por vezes, cristãos adventistas, imbuídos desta necessidade de levar ao mundo a ideia de que existe um sistema religioso fracassado, fazem-no de uma forma, como há pouquinho o irmão Emanuel Esteves mencionava, de uma forma visceral, de uma forma rancorosa, de uma forma completamente despida de amor. E, meus prezados e queridos, nós não podemos esquecer, como Jesus disse em São João capítulo 13, nos versos 34 e 35, que era imperativo que os filhos de Deus se amassem uns aos outros como Jesus nos amou. Porque ao assim vivermos, e ao assim fazermos, e ao assim falarmos, e ao assim agirmos, estaríamos a mostrar ao mundo que somos efetivamente discípulos de Jesus. Ora, quando uma pessoa vai para um debate cheio de verdades, cheio de certezas, cheio de arrogância e de pretensiosidade, estamos a fazer exatamente aquilo que Jesus de alguma forma censurou no povo dos tempos em que viveu nesta terra, que eram arrogantes, que eram vaidosos, que eram presunçosos. Sentiam que o fato de serem de origem abraônica ou abraâmica lhes dava alguma capacidade ou alguma condição superior em relação aos outros e olhavam com desprezo para aqueles que eles consideravam inferiores a si. Queridos amigos, quando nós partilhamos a palavra de Deus com outras pessoas, jamais o podemos fazer com arrogância, com vaidade. Nós não devemos enfrentar as pessoas que talvez não entendam a Bíblia como nós a entendemos, com a presunção ou, sobretudo, como se fôssemos bulldozers, como se fôssemos aquelas máquinas de esteira que vão passando por cima de tudo e arrasando tudo e todos. Nós não podemos fazer isso. Há alguns anos atrás, havia pastores e membros da Igreja Adventista que tão profundos conhecedores eram da Palavra de Deus que em todos os debates onde entravam, arrasavam com os seus oponentes. Com um pensamento claro e com uma argumentação lógica e rápida, facilmente desmontavam os argumentos frágeis que outros lhes apresentavam. Mas também, fatalmente, o que acontecia, o resultado daquilo era uma carnificina intelectual, porque venciam-se debates, mas afastavam-se corações. E, meus queridos irmãos e amigos, nós não podemos cair nesta situação. Hoje parece que, de alguma forma, os debates já não são públicos, mas são, de alguma forma, globais, porque acontecem na internet. E muitas vezes nós vemos pessoas que pegam na sua câmara e fazem pequenos vídeos, fazem lives e por aí adiante, e começam a responder ali para a comunidade global, gritando e resmungando os seus argumentos com uma visceralidade, diríamos assim, um veneno, como se de alguma forma estivessem a atacar violentamente num ringue, num campo de luta, os seus oponentes. E nós não podemos esquecer, queridos amigos, que mesmo que aquela outra pessoa a quem nós estamos a tentar responder não concorde com as nossas opiniões, foi por essa mesma pessoa que Jesus esteve disposto a morrer na cruz do Calvário e derramar o seu sangue por ela.
E isto não me dá o direito de atacar os meus oponentes ou aqueles que não concordam com o ponto de vista que eu tenho. E às vezes, quando nós vamos para a internet ver vídeos apologéticos de doutrina ou o que quer que seja, vemos que, embora as verdades que ali são apresentadas possam ser muito racionais e biblicamente coerentes, mas estão completamente despidas de amor e completamente esvaziadas do sentimento que levou Cristo à cruz do Calvário. Esta é a razão pela qual a Bíblia nos leva aqui a entender que existe um sistema religioso fracassado, mas que nós não temos que nos voltar contra as pessoas, porque são essas pessoas a quem Jesus nos convida para irmos chamar à salvação. O meu irmão, que é membro de um outro movimento religioso, pode não entender a Bíblia como eu a entendo, mas isto não me dá o direito de usar argumentos sarcásticos e observações duras, que em vez de o aproximar do coração de Deus e em vez de o conduzir à liberdade que Jesus lhe quer oferecer pelo conhecimento da verdade, o vão afastar e o vão empurrar ainda mais para as trevas e fazê-lo aprofundar-se ainda mais na escuridão espiritual em que ele se encontra. Por isso, queridos irmãos e amigos, é que ao nos dispormos a estudar a Bíblia com outras pessoas, devemos pedir mais do que conhecimento, embora seja perfeitamente legítimo pedirmos conhecimento a Deus. Devemos também pedir muito amor no nosso coração. O verso 9 diz assim, a terceira mensagem. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa e na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Estas palavras podem parecer duras, e são, porque Deus não brinca com a salvação do ser humano. Por isso ele não se exime de encarregar a humanidade, os seus filhos, os seus mensageiros, de apresentarem a mensagem de forma direta, de forma completa, sem maquiagem, sem eufemismos. Deus diz muito claramente, este sistema fracassado que o mundo hoje está a viver, de engano, de falsidade, ele vai levar efetivamente a uma divisão de águas muito clara, em que alguns aceitarão o sinal da besta, em que alguns optarão por ficar, diríamos assim, a par do mundo e das suas conveniências. Mas é necessário que ninguém seja colocado diante desta situação sem que tenha a clara consciência do que está implícito entre receber o selo de Deus ou receber o sinal da besta. E prezados e queridos amigos, é por esta razão que é tão importante nós como cristãos, do tempo que estamos a viver hoje, entendermos bem as profecias do livro de Daniel. É importante entendermos, é importante compreendermos. Não é apenas saber as datas que fazem parte do gráfico das 2300 tardes e manhãs, saber que o lançamento, diríamos assim, da reconstrução de Jerusalém começou no ano 457, mas é importante que nós entendamos tudo aquilo que está por detrás, o espírito que está por detrás destas profecias, destes tempos, destes períodos que foram determinados pelo povo, por Deus para o povo de Israel, para a nação e sobretudo para a humanidade. Entendermos que existe um plano maravilhoso de salvação, de redenção. E se nós mesmos não nos sentimos parte deste plano, se nós mesmos não nos sentimos abençoados pelo privilégio de termos sido redimidos por Jesus, como é que poderemos convidar outros a fazerem parte deste projeto? Entendem? Esta é a razão pela qual hoje nós aqui estamos, para também celebrarmos os símbolos da salvação, da nossa salvação, que de alguma forma se materializou, se concentrou na cruz do Calvário, para que hoje, com esperança e alegria, apesar de vivermos num mundo contaminado por todas as consequências do pecado, mas possamos olhar para o futuro e saber que a nossa existência não vai terminar numa lápide num cemitério, mas sim que poderá ir muito para além disso, para uma existência que não vai ter fim.
de eterna juventude e de permanente felicidade. Amém por isso? Amém por isso, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador. E porque Jesus Cristo nos convida a levarmos esta mesma boa mensagem a outras pessoas, que possam elas mesmas também ser redimidas pelo sangue de Jesus Cristo e libertas pela verdade